O bebê é sempre muito esperado, né? E essa espera tem um tempo também. Quando ele nasce antes de 37 semanas, é considerado prematuro. E a partir de então, esse bebezinho e os pais enfrentam uma fase de muitos desafios, cuidados, amor também. Na próxima sexta-feira, dia 17 de novembro, é Dia Mundial da Prematuridade. Junto com a data, existe o Novembro Roxo, que conscientiza sobre a importância de prevenção dos partos prematuros, a importância dos cuidados com o recém-nascido também. Era 26 de junho de 2023 quando Miguel chegou, mas ele era esperado para 8 de setembro. O parto foi indicado pelo médico e ele nasceu com 29 semanas. Ele veio de uma gestação gemelar, onde a gente perdeu a outra neném, bem no final ali de quando foi a gestação. Em decorrência, logo depois que a gente soube do óbito da neném, a Natália teve problemas, começou a apresentar alguns problemas de alteração de saúde. Então a gente teve que antecipar o parto dele. O médico foi real pra gente, que ele poderia nascer com menos de 1 quilo, ele poderia nascer e vir a óbito, ele poderia passar por ter que ser reanimado, então a gente estava bem ciente de tudo isso. Miguel nasceu pesando 1,242 kg, bem pequenino. Essa é a primeira imagem dele na UTI. O Hospital Santa Catarina tem 10 leitos, 5 pediátricos e 5 neonatal. E uma equipe multidisciplinar altamente capacitada com a rotina de um prematuro, quando o bebê nasce antes de 37 semanas de gestação completas. A gente prepara um leito já prevendo intercorrências, né? É óbvio que a gente não quer que aconteça, mas a gente deixa o leito ali para esse caso de emergência, a equipe já está preparada. A equipe aqui dentro da UTI ela é bem capacitada, então a gente já sabe ali quais são as rotinas que acontecem quando esse bebê vem pra gente. Então a primeira coisa é, esse bebê, teoricamente, ele chega aquecido, ele vem em berço aquecido. Então o nosso berço aqui também ele vai estar aquecido para poder estar recebendo esse bebê e ele não perder tanta temperatura. Então já instala ali oxigenoterapia, já estabiliza, geralmente a coleta de exames que daí o enfermeiro vai estar realizando. Mas a gente tenta agrupar esses procedimentos para já fazer logo, porque até então ele estava intrauterino e a partir desse momento ele tem que viver esse mundo externo cheio de novidades. O bebê prematuro a gente precisa cuidar com os manuseios, por conta do risco de sangramento intracraniano, né, intraabdominal também. Então a gente mexe uma vez no turno, a gente acaba mexendo nesse paciente. Então a gente acaba fazendo tudo naquele momento determinado, naquele horário estipulado, né, pela nossa liderança, que é a enfermeira. Então a gente faz tudo o que tem que fazer, troca de fralda, medicamento, e eles colocam também, acabam colocando o leitinho junto com o horário de mexida do paciente. Então para não mexer muito dele durante o tempo, para não ter o risco de perder temperatura, ficar com instabilidade, queda de saturação, queda de pressão, entre outros fatores também. Nem todo prematuro vai para a UTI, mas quando isso acontece, os pais são bem-vindos 24 horas por dia. Faz parte do protocolo de um hospital humanizado. Quanto mais presença, maior é o vínculo e melhor será o desenvolvimento do bebê. Dão colo, ajudam a alimentar via sonda e participam da rotina de cuidados. Dá para imaginar como fica o coração de pais de prematuro enquanto o bebezinho está na UTI? Até que eles receberam uma ligação. A enfermeira estava ligando pra gente e aí ela começou bem assim: "Oi Natália, bom dia, é aqui da UTI, é sobre o Miguel". E nessa pausa de 1 segundo, deu pra pensar muita coisa ruim, assim. E aí ela emendou: "Ele acabou de ganhar alta, a gente precisa saber quanto vocês levam pra chegar aqui". Então foi assim, na hora foi uma mudança assim, tipo, virou tudo a nossa vida. Tipo, vamos para tirar ele desse ambiente, porque é mais um passo, é um grande passo, né? Que era o que a gente estava em busca, era justamente sair da UTI. Então a gente chegou aqui, já estava tudo pronto para levar ele para o quarto, para poder começar uma outra fase fora do ambiente da UTI. Ao todo, foram 34 dias até a alta do hospital. A chegada em casa, os primeiros dias sem estrutura hospitalar, até ensaio newborn aconteceu. Na foto, o sapatinho vermelho simboliza que para sempre a irmãzinha estará por perto, no coração da família. Miguel estava pronto para viver uma nova rotina. A gente tentou tirar o proveito de tudo. O que era bom para ele, como cuidar dele direito, a gente aprendeu muito com elas.
Então, assim, a gente foi muito seguro para casa. Uma certa insegurança, sim, por não ter equipamentos com ele, mas muito aprendizado. O desenvolvimento dele é diferente. Tem várias coisas que a gente acompanha, então, desenvolvimento da parte da visão, parte de audição, tudo isso a gente tem que acompanhar, parte física também, então ele vai ter que fazer fisioterapia. Então ele é bem variado, algumas coisas de um bebê de 2 meses, alguma coisa de um bebê de 4 meses e assim vai. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% dos nascimentos em todo o mundo são prematuros. São bebês que precisam de acompanhamento profissional adequado e, acima de tudo, da coragem, presença e amor dos pais. E vive todos os momentos da UTI. Vive aquilo como um aprendizado e não como uma tortura. Foi o que a gente levou. E todo dia a gente viu o lado positivo daquele dia. O que a gente levou de positivo para casa hoje? Ele deu um sorrisinho, a gente conseguiu encostar na mãozinha dele. Então, levar coisas positivas para casa, para te conseguir descansar bem e voltar no outro dia bem para ele. Então, assim, fica bem por ele, sabe? A força tá ali. É essa coisinha pequenininha que te deixa bem, te deixa feliz. E sempre leva o lado positivo, que aí a tristeza vai ficando para trás e tu acaba esquecendo, sabe? Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? Agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui a doutora Clarissa Serpa, intensivista pediátrica, médica do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Vanessa, obrigada. Para a gente falar de um assunto super importante, acompanhamos agora a história do Miguel, né? Sim. Agora, como que a gente pode fazer para prevenir uma situação de prematuridade, né? É possível fazer essa prevenção? A principal prevenção da prematuridade é o pré-natal, né? O pré-natal, muitas vezes ele não evita a prematuridade, mas ele identifica fatores que podem levar a um parto prematuro. Muitas vezes esse parto pode até ser postergado, né? A depender da situação, e pode tratar condições que levam à prematuridade também. Então, o ponto-chave para evitar a prematuridade é um pré-natal bem feito, com certeza. Existem fatores de risco, doenças que podem desencadear essa situação da prematuridade? Existem situações que a mãe, que a gestante já pode ter antes de engravidar, algumas doenças que podem levar a um risco de parto prematuro. Tem doenças que se desenvolvem durante a gravidez, como hipertensão, diabetes, que aumentam o risco de parto prematuro também. E outras situações, como infecções, né, que também podem desencadear o trabalho de parto. Como que acontece a rotina dentro da UTI neonatal, né? Por exemplo, o bebezinho que nasceu de 35 semanas, ele necessariamente vai para a UTI neonatal? Apesar de a prematuridade a gente considerar abaixo de 37 semanas, os bebês que nascem acima de 35 semanas, que são os pré-termos mais tardios, se eles nascem em boa condição clínica, com bom peso, eles têm condições de ficar com a mãe no alojamento conjunto, que a gente chama aqui, né? Que é a enfermaria que ficam as mães e os bebês sem necessidade de UTI. Claro que esses bebês ficam sob uma vigilância maior porque eles têm maior risco de apresentar alguma condição que precisem de atendimento mais intensivo. Mas se está tudo bem, eles podem ir para o quarto com a mãe. Agora, quando é muito menorzinho, como é o caso, 29 semanas, 32 semanas, precisa da UTI neonatal. Sim, abaixo de 35 semanas, os bebês sempre vão para a UTI, né? Mesmo que o bebê nasça bem, ele ainda está sob risco de outras condições que podem se desenvolver nos próximos dias, né? E eles precisam ficar sob monitorização. Bom, quais são os cuidados que vocês têm dentro da UTI com esses bebês prematuros? Existe um protocolo multidisciplinar, a gente acompanhou um pouquinho também na reportagem, né? Que vai desde o manuseio até o ambiente, até a presença dos pais, tudo isso é muito importante, né? Isso, é um trabalho em conjunto, na verdade, nós somos uma equipe que cuida desse bebê, né? Claro que não é o neonatologista ou o pediatra que faz o trabalho sozinho, a gente tem uma equipe de enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, técnicos de enfermagem, todas as pessoas dentro da UTI estão trabalhando em prol do paciente, né? E a gente tem um protocolo de atendimento, de recepção desse bebê, muitas vezes ele chega em condição grave, a gente tem que estabilizá-lo rapidamente, mas além dessa estabilização inicial, ele vai passar muitas vezes um período grande dentro da nossa UTI. Um bebê, ele tem condições de alta da UTI a partir das 34 semanas.
Então, o bebê que nasce de 30 semanas, ele vai passar um mês ali dentro, né? Vai ficar tendo esse acompanhamento, essa Isso. vigilância, né? 24 horas. 24 horas. Agora, a partir do momento que o bebezinho é prematuro, a contagem também de vida, do tempo de vida dele muda. Por que que a gente não pode comparar um bebezinho de 32 semanas, né, que nasceu com 32 semanas, com outro que nasceu de 38, 39 semanas? Como que é a conta? A gente, no desenvolvimento do bebê, a gente considera que ele estaria pronto para nascer a partir das 40 semanas. Isso a gente chama que é um bebê a termo. E ele se desenvolve, o bebê depois de recém-nascido, ele se desenvolve a partir dessas 40 semanas. Um bebê que nasceu, por exemplo, de 30 semanas, ele nasceu 10 semanas antes dessas 40. E a gente dá como se fosse esse desconto no desenvolvimento do bebê. Então ele vai ter 2 meses e meio de desconto no desenvolvimento, em geral até os 2 anos de idade. Com os 2 anos de idade, as crianças se equiparam no desenvolvimento. Mas, por exemplo, um bebê que a gente esperaria que estivesse sentando com 6, 7 meses, um bebê que nasceu a termo, se ele nasceu prematuro de 30 semanas, ele vai se comportar como um bebê de 4 meses, 3 meses e meio. É uma avaliação diferente também. A gente tem que dar esse tempo de desconto no desenvolvimento do bebê, tanto no peso e na estatura, quanto no desenvolvimento de ganhos, de desenvolvimento neurológico também, né? Doutora, a gente tem participação do público. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão. A Paula pergunta, o bebê que nasce prematuro pode ter sequelas ou consequências ao crescer? Pode ter consequências. Claro que quanto mais prematuro o bebê, mais graves podem ser essas sequelas, mas mesmo qualquer bebê que nasceu antes das 37 semanas tem risco de sequelas. Muitas vezes são sequelas que a gente já vê logo no desenvolvimento do bebê, principalmente problemas pulmonares, cardíacos, neurológicos, mas os bebês que foram prematuros, eles têm mais riscos para outras doenças crônicas na vida adulta também, como diabetes, pressão alta, asma. Então, a prematuridade, ela não afeta só o bebê, ela afeta a vida toda do indivíduo. Certamente. A gente tem mais pergunta, doutora. Vamos ver quem pergunta agora. Leandra, quais são os sinais de alerta que a gente pode ter durante a gestação? Importantíssima essa pergunta. Sim, além de algum fator identificado no pré-natal que possa levar a uma preocupação de parto prematuro, uma pressão alta, às vezes uma avaliação que se faz do colo do útero da gestante para saber se ela tem um risco de ter um trabalho de parto mais prematuro, se é um colo mais curto, diabetes gestacional, essas doenças que a gente já conhece, mesmo uma gestação que está em curso normal pode apresentar um trabalho de parto prematuro sem causa. Sim. Então, sempre que a gestante tiver algum sinal de perda líquida, sangramento, contração, que é uma dor abdominal forte, às vezes dor lombar, ela tem que sempre estar atenta para um sinal de trabalho de parto, na verdade, procurar atendimento. Como é a rotina na UTI para que esse bebê ele receba todo o suporte? Por exemplo, aleitamento materno. Ele é feito dentro da UTI e isso colabora para o desenvolvimento dele? Sim, com certeza. A gente sempre prioriza que o bebê receba o leite da própria mãe. Muitas vezes a mãe não tem condições de extrair o leite para passar para o seu bebê. A gente tem o banco de leite que fornece leite pasteurizado, doado para os bebês. Mas os bebês abaixo de 33 semanas, eles não têm maturidade neurológica para sugar no seio da mãe. Então, eles recebem leite via sonda. A partir das 33 semanas, os bebês, com o auxílio da fonoaudiologia e da enfermagem, começam a ter um estímulo de sucção via oral para terem condições de mamar na mãe. Né? Ao longo, então, desse período que esse bebezinho vai ficando ali na UTI, vai sendo acompanhado, ele vai se desenvolvendo no mesmo ritmo que ele se desenvolveria dentro do útero da mãe? Não, muitas vezes não, e isso depende muito das condições que o bebê nasceu e por que o bebê nasceu. Às vezes, o que levou o bebê a nascer de forma prematura faz com que ele nasça pequeno para a idade gestacional, que a gente chama, ele já nasceu abaixo do peso do que seria esperado para um bebê daquela idade gestacional. Então, ele vai ter um ganho de peso mais lento, às vezes ele tem infecções ou outras intercorrências graves que também prejudicam o desenvolvimento do bebê nessa primeira fase. Então, muitas vezes, nessas primeiras semanas de vida, principalmente, o desenvolvimento, principalmente de ganho de peso, não é o mesmo que um bebê que nasceu a termo, com certeza. O ideal é que a gente possa prevenir, né, e que todos tenham aí partos seguros, né, com o período correto, né, a partir de 38, 39 semanas, né, doutora? Isso, e a gente sabe que apesar de a gente considerar a prematuridade abaixo de 37 semanas, aqueles bebês que a gente chama de termo precoce, que são os que nasceram entre 37 e 38, também tem maior risco. O momento ideal para se nascer é a partir das 39 semanas, na verdade. Naquela prática que hoje já não é mais comum de cesárea letiva, de cesárea marcada, que antes se marcava a cesárea com 38 semanas. É verdade,
tinha essa prática, era muito comum. Era muito comum, mas se viu que o risco desses bebês também é muito alto, né? Então, até no caso de se agendar uma cesárea ou de ser um parto programado por algum outro motivo, nunca se adianta esse parto, né? Como se fazia antes. E o mais seguro sempre é nascer a partir das 39 semanas. Maravilha. Doutora, tem mais uma participação, o pessoal da produção está sinalizando. Nani, o meu bebê nasceu de 38 semanas, veio com 2,585, 46 centímetros, estava dando sofrimento fetal aguda, por isso foi feito cesariana. Depoimento aí da Nani, então, diz, olha só, mandou até uma fotinho do bebê dela. Que bacana, Nani, que tá aí, tá saudável, né? Então, assim, tu vê, tem situações que são muito diferentes, né? Ela acabou de relatar uma 38 semanas, mas foi necessário fazer o parto, né? Uma situação de emergência, um sofrimento fetal agudo é uma situação de emergência, né? E apesar de ele ser termo, era um bebê com peso baixo. Então, ele também tem risco de algumas condições, né? Verdade. Nani, obrigada pela participação. Doutora Clarissa, obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Aí a gente conversou então com a doutora Clarissa Alberton Serpa, que é médica intensivista pediátrica. Obrigada pelos esclarecimentos nesse tema tão importante. Obrigada pela oportunidade também. Obrigada, doutora.